Com essa vitória, o Flamengo reassume a liderança, fica na expectativa pelo jogo do Palmeiras amanhã. E eu queria abordar com você o próximo duelo contra o São Paulo, por ser um jogo tão grande também, só que ele vai ser realizado na Vila Belmiro. Você acha que isso, de certa forma, pode tirar um pouco o São Paulo da zona de conforto para não jogar no Morumbi? E o Flamengo pode ter algum benefício nesse sentido de estar jogando num campo que o São Paulo não joga como mandante, num jogo que o Flamengo precisa muito ganhar para seguir ali na briga pelo título também? Bom, acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Então, não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais. Isso, mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi. Com certeza muda, é diferente. E desculpa, e mesma coisa quando a gente não joga no Maracanã também não é a mesma coisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Te perguntar sobre as finalizações. O Flamengo chutou 10 vezes de fora da área, uma coisa que a torcida pedia bastante. Você já falou um pouco que isso tem muito a ver com mais os jogadores do que um pedido seu. Queria saber se você tem cobrado mais para essas finalizações de fora da área acontecerem. É a mesma coisa também para as cobranças de falta, que 7 meses depois o Flamengo volta a marcar de falta com a Arrascaeta. Se tem treinado também essas cobranças mais. Obrigado. Bom, sobre o chute de fora da área, eu penso muito, primeiro, como você falou, nas características dos jogadores que estão no campo. Tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles, e alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então isso acaba acontecendo naturalmente, os jogadores sentem mais confiança para chutar. Eles treinam chute todas as semanas. Faltas nem sempre, uma sequência de jogos não, mas que o gol de falta tenha entrado, muitas vezes assim, fazemos gols de bola parada, ou de bola rolando, ou de cruzamento, ou de chute fora da área, mas normalmente 1, 2 gols por jogo. Então passam 2 meses, ou 3, 4 meses, e vocês falam, poxa, mas faz tempo que não faz gol de fora da área, ou faz tempo que não faz gol de falta. Não dá para fazer gol de todos os tipos, todos os jogos, né? Os gols vão se revezando muitas vezes. O importante é que temos capacidade para fazê-los, né? Com jogadores determinantes como temos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Coletiva passada você mencionou que você ia aproveitar esse jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores, né? Você considera que o objetivo foi alcançado? E a gente também sabe que você é um cara que é estudioso, metódico, gosta de mergulhar muito no futebol. E apesar de estar pensando sempre no próximo jogo, como você repete para a gente, mas você está tentando alcançar ou aumentar o seu repertório como técnico de alguma maneira nesse período, principalmente que vai anteceder esse mês de Libertadores, finais importantes, conclusão de temporada? Tipo, está assistindo alguém, estudando alguma questão, algum nó que você está tentando desatar no seu próprio repertório como treinador? Então, eu estudo todas as semanas, assisto jogos das equipes que eu acho que me servem como modelo, para que eu possa também pegar ideias e soluções dependendo das equipes, dessas equipes europeias ou mesmo aqui brasileiras que enfrentam essas situações durante a semana e sempre nos dão algumas ideias e algumas aportações ao nosso repertório, nosso modelo de jogo. Muitas vezes, já escutei falar, que nosso time joga de forma igual. Isso para mim é o maior elogio que eu posso ter, porque isso quer dizer que o time tem identidade. Mas nunca é assim, porque sempre são muitos ajustes em função do plano de jogo, que muitas vezes passa desapercebido para o olho do torcedor, mas existem muitas variações dentro do próprio jogo que vão acontecendo, que faz com que nosso time seja muito difícil de ser marcado e pressionado. Então, evoluir sempre dá tempo. Aí eu esqueci o que... Bom, acredito que sim, que... todo mundo sai fortalecido depois de uma vitória de 3-0. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores,
Flamengo vai fazer 7 jogos, já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido, mais um super clássico agora para definir quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. E, em cima disso, nessas rodadas que vem pela frente, você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final. Sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou, né, que está na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, está fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidades nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança, né? Então, sempre tento, de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações porque eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então, o que aconteceu foi isso. Não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então, isso não aconteceu e só depende dele. Felipe, aqui. Felipe, na quarta-feira, você deu um recado para a torcida e pediu para que a torcida hoje viesse para o Maracanã e tivesse um comportamento de apoio ao time. E a gente percebeu que desde a hora que começou o aquecimento do goleiro, a torcida cantando sem parar. E apesar de alguns erros no primeiro tempo, nenhum jogador foi vaiado, todo mundo foi aplaudido e a torcida cantou os 90 minutos. Você acha que a mudança, até para as coisas que deram certo no segundo tempo, tem muito a ver com esse comportamento da torcida também, que comprou a sua ideia de vir para o Maracanã para poder apoiar, de dar a mão para o time, levar o time para a vitória, que era muito importante para essa fase do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Excelente pergunta. Eu não tenho dúvida que a torcida hoje foi um fator determinante nessa vitória. E vou explicar o porquê. Porque quando entra no campo jogadores que não estão no seu melhor momento de forma, como, por exemplo, todo mundo sabe, Lino, Bruno Henrique, que não estão com a confiança elevada, né? O próprio Plata, que vinha de uma expulsão, que vinha que fez para mim um excelente jogo contra o Racing, mas a expulsão afeta a cabeça de um jogador. Eles não receberam a cobrança que costumam receber com a torcida do Flamengo. E isso é importante que a torcida saiba que eles foram determinantes, o torcedor, determinantes, na recuperação desses jogadores no decorrer do jogo. Porque eles vão tocando na bola, o Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Por que não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Então, esse é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores.
E eles fizeram isso. Então, conforme foram passando os minutos, os jogadores foram melhorando e acabaram fazendo gol. E acabaram fazendo o Bruno Henrique